Pessoal, dando sequência, então, à nossa aula, né, de voz da competência 2, nós temos aqui o tema a democratização do acesso no cinema, tá? Que foi o tema do ano passado, certo? Ou seja, quando eu peguei esse tema, quando o candidato pegou o tema, ele precisa analisar a questão, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Será que todo mundo tem acesso ao cinema no Brasil? Ou seja, após analisar essa voz de comando, o candidato precisa apresentar as ideias, fazer o planejamento. Então eu poderia pensar, será que todas as pessoas têm acesso ao cinema, condições financeiras de frequentar um cinema? Então, nesse caso aqui, nós já poderíamos apresentar a ideia da desigualdade social. Será que todas as cidades em território brasileiro possuem estruturas para compor, cinemas? A gente vê Santa Maria, por exemplo, Porto Alegre, que possuem. Cidades do interior aqui não. Então, ou seja, eu já tenho aqui duas ideias. Se vocês hoje na internet procurarem redações nota máxima do ano de 2019, vocês vão perceber que a maioria das redações, elas apresentam nos parágrafos de desenvolvimento essas duas ideias. Uma questão da desigualdade, outra questão da estrutura das cidades. Claro, outras também apresentaram, pessoal, a questão de que devido à tecnologia, muitas pessoas, muitos jovens não optam por ir ao cinema e sim a outras questões relacionadas à internet. Outros apresentaram que a escola também não cumpre o seu papel, não faz atividades de levar crianças ao cinema, não falam sobre cinema, né? E nessa questão das ideias, claro, dependendo da voz de comando, ela nos dá possibilidades de infinitas construções, infinitas ideias apresentadas. Só que nós temos que cuidar que essas ideias, elas precisam ser comprovadas muito bem com grandes estratégias argumentativas, certo? Então, hoje, a prova do Enem, pessoal, procurem sempre nos planejamentos de vocês, nas futuras redações de vocês, sempre situar ideias. Que ideias vocês irão apresentar nos textos de vocês, certo? E na verdade vocês precisam apresentar duas ideias, O Enem hoje, o que ele exige de você? Ele quer que você apresente uma ideia super diferente, que a sua ideia seja super diferente dos demais. Até, óbvio, se você conseguir fazer isso, tende a ser bom para você. Mas o que acontece? O Enem hoje quer que essa ideia apresentada nos parágrafos de desenvolvimento, elas possam ser muito bem estruturadas, muito bem comprovadas por meio de argumentos que sustentem. Então é isso que vocês precisam ter em mente, que hoje aquele ditado informal, o menos muitas vezes é mais, dá créditos ao teu texto. Então o que eu diria aqui, não procurem ideias muito além da nossa realidade. Por quê? Porque isso pode causar problemas na hora da argumentação, certo? Como eu disse para vocês, a maioria das redações nota máxima desse ano apresentaram essas ideias em seus parágrafos de desenvolvimento. Claro que o que conseguiu ser diferente uma redação da outra foi a questão de estratégias argumentativas. Alguns usaram a questão de citações, outros dados, as estratégias, os argumentos ali, a contextualização é que de fato foi diferente, certo? Então, a partir de agora, quando vocês enfrentarem temas do Enem, produzirem futuras redações, vocês já vão tendo em mente que todo texto 1000, antes dele ser 1000, antes dele ir para o papel, é feito um esqueleto dele, é feito um planejamento dele,
certo? Então, assim, cuidem. Às vezes a gente vê alunos nos falando que possuem ideias demais, né? Bom, Matheus, aí se eu tenho ideia demais, o que eu faço? Bom, eu vou ter de selecionar quais eu acho mais relevantes, quais eu teria mais facilidade de argumentar, quais se adequariam melhor àquela proposta, àquele tema, certo? Então, olha só essa questão que a competência 2 nos envolve, a questão de conhecimento da prova de redação, de compreender o tema, certo? A competência 2 também, pessoal, ela nos exige que vocês mostrem várias áreas do conhecimento, certo? E o que são essas áreas do conhecimento? São os conhecimentos que vocês possuem sobre o tema, né? Em outra oportunidade, eu tinha mencionado para vocês que o Enem hoje, ele sai um pouco daquela base de um texto que tem tema, tese, tá? E argumentos. É preciso também surpreender o leitor, a banca, com o quê? Com estratégias argumentativas, certo? Então, as áreas do conhecimento, elas vão sempre situar a banca sobre o conhecimento que vocês têm de mundo, sobre o conhecimento que vocês têm de atualidades. O que é considerado áreas do conhecimento? Bom, pessoal, aqui a gente abre leque para um universo de opções, né? Eu posso apresentar citações, eu posso apresentar teorias e disciplinas, livros, filmes, obras literárias, dados, enfim, são considerados áreas do conhecimento, tá? Pessoal, uma questão assim, ó, por isso que a questão de áreas do conhecimento, aqui vem aquela questão que o professor sempre diz, estudar a disciplina de redação. Tá? Eu preciso de uma certa forma estudar, fazer um bloco, uma lista com citações que eu posso usar se o tema for um âmbito temático relacionado ao meio ambiente, como nós vimos aqui, certo? Eu preciso, assim, quando eu vejo um dado relacionado a um tema que pode cair no Enem, eu anoto aquele dado, eu anoto a fonte, certo? Por isso a questão de estudo dessas áreas do conhecimento. Por quê? Porque eu preciso apresentar na prova, né? E para eu ter conhecimento, eu preciso ter uma boa memorização sobre essas áreas do conhecimento, certo? E outra coisa, como utilizá-las? Pessoal, uma área do conhecimento por parágrafo já nos garante uma boa nota, tá? Na competência 2. Então, na introdução, eu apresento uma área de conhecimento. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu apresento uma área de conhecimento. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu apresento uma área de conhecimento, certo? Se eu fizer isso, eu não vou me comprometer com essa questão da competência 2. Claro, o que a gente observa hoje, pessoal, é o seguinte, ó, se eu apresentei uma obra literária na introdução, que no seguir do meu texto, eu não apresente mais uma obra literária. Então, eu apresente uma citação de um filósofo, um sociólogo. No outro parágrafo, então, um dado, né, ou uma teoria, certo? Se eu apresentei um conhecimento da história na introdução, para eu conseguir, porque é várias áreas do conhecimento, eu não posso repetir uma alusão histórica nos demais parágrafos, certo? Então, é essa questão de áreas do conhecimento, tá? Cuidar, então, assim, a começar a estudar citações. Aqui, pessoal, entra aquilo que eu digo, que o professor de história, o professor de geografia, o professor de literatura, eles também são responsáveis pela construção dos textos de vocês. Por quê? Porque todo esse conhecimento acaba virando estratégia argumentativa ou uma contextualização nas provas de redação de vocês, certo? Então comecem a levar a sério essa questão, estuda as disciplinas, né? Filmes, quantos filmes a gente sabe que a gente pode assimilar com conteúdos e quando vê a gente pode assimilar com a nossa redação, certo? Então a competência 2, ela também nos exige
essa questão que nós precisamos ter cuidado, ok? E o terceiro segmento, pessoal, que a competência 2 nos exige é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que daqui a pouco nós já vamos estudar mais fundo o que cada fragmento, cada parte do texto nos exige, certo? É sabido de todos que o texto dissertativo argumentativo, ele possui um meio, um começo e um fim. Então eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento e eu tenho a conclusão, certo? Então eu preciso, o que nós vamos dar sequência, vamos aprender nas nossas próximas aulas, é como é que se estrutura uma introdução, como é que se estrutura os parágrafos de desenvolvimento, certo? Como é que se estrutura a minha conclusão, certo?